Bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre uma lei que vai impactar diretamente o mercado segurador brasileiro. Eu estou falando da nova Lei de Seguros, a Lei 15.040 de 2024, também chamada por alguns de Marco Legal dos Seguros. Se esse assunto é do seu interesse, eu já te convido a se inscrever no meu canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. De início, é importante dizer que essa lei foi publicada em dezembro de 2024, mas ela vai passar a ser aplicada e produzir efeitos práticos a partir de dezembro deste ano. Ou seja, se você trabalha com o mercado segurador, precisa estar ciente dessas mudanças e devidamente atualizado. E olha, as mudanças são impactantes. Para começo de conversa, a lei é extensa. São 134 artigos que vão substituir os artigos 757 e seguintes do Código Civil Brasileiro, ou seja, todos os artigos que falavam sobre o contrato de seguro, os artigos de prescrição aplicáveis ao contrato de seguro que também foram revogados pela lei e alguns artigos do Decreto-Lei 7366. Já no artigo 1º, a lei traz a definição legal de seguros, que é bem parecida com o artigo 757 do Código Civil revogado, mas ela é muito mais detalhista do que isso. Ela fala com detalhes sobre a proposta, sobre o prêmio, sobre o prazo de duração do contrato e uma série de outros aspectos que não eram tratados de forma tão detalhada pelo Código Civil. A Lei de Seguros fala especificamente sobre os intervenientes no contrato de seguro. E lá no artigo 39, ela traz uma disposição no sentido de que o corretor de seguros ele tem responsabilidade por comunicar o segurado sobre as decisões da seguradora e sobre qualquer coisa que venha a influenciar no recebimento ou na contratação do seguro. A lei fala num prazo de 5 dias, mas o parágrafo único diz que se houver risco de perecimento do direito, a comunicação precisa ser realizada em tempo hábil. Aqui a gente tem já um pequeno porém. Se as corretoras de seguro não tiverem um processo claro e objetivo e eficiente de comunicação com o segurado, elas podem sim ser responsabilizadas. Aí você vai me dizer, mas doutora, o corretor já não era responsável antes da nova lei? Sim, o corretor tinha sim responsabilidade com a nova lei, continuará tendo, mas agora essa responsabilidade vem expressa na Lei de Seguros, o que deixa essa situação mais em evidência, principalmente quando houver alguma perda de direito por parte do segurado em razão do atraso ou de uma não comunicação eficiente acerca de algo ou alguma providência que ele deveria tomar. É claro que a grande maioria já procedia dessa forma, mas agora quem não tinha esse processo claro dentro da empresa vai precisar de adaptação. Embora essas normativas já existissem no regramento da SUSEP, agora elas fazem parte da nova lei. Então, quem não se adaptou vai precisar correr e estar adaptado a esse procedimento e a esses prazos. A nova lei também detalha o dever de informação, que já constava do artigo 766 do Código Civil Brasileiro. A diferença é que agora a lei faz uma distinção entre omissão culposa e omissão dolosa, ou seja, quando havia intenção de omitir. Outra novidade, o artigo 45, sem precedentes no Código Civil Brasileiro, diz que as partes devem informar tudo aquilo que for relevante para o contrato, segundo as regras ordinárias de conhecimento. Isso, claro, vai dar muita margem para discussão. Ou seja, se o segurado imaginou que tal informação não fosse relevante, ele vai poder alegar que não imaginava que aquela informação fosse relevante para o contrato. Além disso, o artigo 46 deixa claro que a seguradora precisa sinalizar quais são as informações que ela entende sejam relevantes e que não devem ser omitidas pelo segurado. Isso também aliado ao fato de que existe inúmeros dispositivos da lei que falam sobre a interpretação mais favorável ao segurado, inclusive o artigo 57, que é específico sobre isso, deixamos claro e vemos de uma forma muito clara que a lei tem uma tendência de proteção ao consumidor e com certeza vai dificultar a negativa das seguradoras com base nesse tipo de situação.
Ou seja, essas regras ordinárias de conhecimento, aliado ao fato de que a seguradora deve sinalizar o que não pode ser omitido, nos levam a crer que haverá sim uma interpretação muito mais favorável ao segurado, e isso significa que os protocolos e os questionários que são preenchidos para a avaliação do risco vão precisar ser mais detalhados, precisos e objetivos. Mais uma inovação da lei é a questão relativa à prova do contrato de seguro. Agora, de acordo com o artigo 54 da lei, ele pode ser provado por qualquer meio admitido em direito como prova, exceto o exclusivamente testemunhal, mudando a sistemática anterior do Código Civil Brasileiro, que no artigo 758 exigia a apólice ou a prova do pagamento do prêmio. Dentre as mudanças mais comentadas na nova lei, nós temos a questão do sinistro, da sua regulação e liquidação. Para começo de conversa, esses detalhes não constavam do Código Civil, eles faziam parte de normativas da SUSEP. E agora estão lá com a sua espinha dorsal detalhada na Lei de Seguros. O artigo 77 da nova lei determina que a regulação e a liquidação, sempre que possível, sejam simultâneas. A lei chega ao ponto de dispor que é proibido que a remuneração dos reguladores seja baseada na economia que eles venham a proporcionar à seguradora, demonstrando uma preocupação no sentido de que a regulação e a liquidação sejam realmente objetivas e claras, sem qualquer tendência a forçar ou conduzir a uma economia para a seguradora. Outro ponto importante, o artigo 82 da nova lei diz que o relatório de regulação de sinistro é um documento comum às partes. Isso traz muito mais transparência ao processo de regulação de sinistro. O artigo 86 traz um prazo decadencial de 30 dias para que a seguradora se manifeste ou não sobre a cobertura do sinistro, sob pena de perder o direito de fazê-lo. Ou seja, é um prazo decadencial. A seguradora precisa terminar de regular o sinistro com certeza em 30 dias e fundamentar a sua negativa. Ela precisa dizer por que ela não vai pagar e precisa apresentar todas as razões que fundamentariam uma recusa. Por que isso é importante mencionar agora? Porque na prática, como é que isso acontecia? Imagine que o regulador de sinistro de um determinado processo verificou que não houve pagamento do prêmio. Ele negava, antigamente, por mora, ou seja, não havia prêmio recolhido, não havia pagamento do prêmio, não havia direito à indenização e simplesmente parava por ali a regulação do sinistro. Imaginemos que depois o corretor ou a parte comprove que houve um erro e que de fato havia acontecido o pagamento e por qualquer motivo ele não foi computado, enfim. A companhia continuava a partir daquele primeiro ponto. E aí, se houvesse um outro motivo identificado, por exemplo, uma doença pré-existente ou uma inexistência de cobertura técnica, porque não se caracterizou o risco contratado, a cobertura que estava contratada, havia uma nova negativa com um motivo diferente. Agora, isso já não vai mais ser possível. A companhia precisa analisar todas as possibilidades e fazer uma única carta recusa, com todos os motivos. A lei faz uma ressalva no sentido de que os órgãos fiscalizadores, a SUSEP, pode estabelecer um prazo de até 120 dias para essa regulação em sinistros que envolvam procedimentos complexos de regulação, como, por exemplo, perícias, normalmente verificadas em caso de grandes riscos. Mas existem outras situações que também podem precisar de perícia, sim, e que podem levar mais de 30 dias para serem regulados. Então, vamos ter que aguardar um posicionamento jurisprudencial para verificar se esse artigo realmente vai ter tanta aplicação prática assim. É óbvio que a grande maioria dos sinistros ela pode sim ser regulada dentro de 30 dias e isso vai levar as seguradoras que já não observam essas regras até agora, que tenham processos mais eficientes de regulação e liquidação dos sinistros, sob pena de, lá no artigo 88, tem uma previsão de uma multa de 2%. E, além disso, os prejuízos que os segurados sofrer, além dos juros e da correção monetária. E a lei ainda trata de seguro de danos, seguro sobre a vida e integridade física,
que mudou o nome de seguro de pessoas, agora tem essa nova nomenclatura, os seguros obrigatórios, prazos de prescrição e regras de disposições finais e transitórias. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações.